Item 5 do capítulo 17, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Conosco Elzita e Elzi. Boa noite a todos. Convido-os a refletir comigo sobre a profundidade desta parábola, que nos fala em 3 elementos: o semeador, a semente e o solo. Geralmente, o semeador é excelente, porque trata-se do ensinamento cristão. A semente é a melhor possível. Então, dependerá única e exclusivamente do solo que nós oferecermos, para que possa ser germinada esta semente da sabedoria em nós. Vamos exemplificar esta questão de qualidade de solo através de 2 fatos. O primeiro se refere àquela parte quando a semente se perde porque fica à margem do caminho e os pássaros as levam, ou cai sobre um terreno endurecido, pisoteado, pedregoso, e não tendo terra, a semente boa germina, mas com o sol ela fenece. E também é o caso daquela semente que, caindo num bom terreno, mas cercada por espinhos, sufocada, também não germina. Situações que encontramos em nosso dia a dia, quando ouvimos distraidamente a palavra, sem ligarmos atenção a ela, quando damos uma relativa atenção, ou quando nos deixamos envolver pelas questões materiais, mas sempre há a possibilidade de um terreno fértil acolher a semente e fazer com que ela se multiplique de 1 para 100, 60 ou 30 vezes. Como nós nos referimos a 2 fatos, nós vamos contar o primeiro fato relacionado com o terreno não fértil, a planta que não germinou e não se expandiu. Vamos nos reportar aos anos 30, primeiros dias dos anos 30. Jesus havia estado com João Batista no deserto por alguns dias, e ali com ele teve a oportunidade de fazer suas penitências e jejum e conversar profundamente com o querido
amigo, o maior de todos os homens nascidos de mulher. Deixando a árida terra da Judéia, este deserto, ele se dirige, ele demanda ao oásis de Jericó, onde havia verdura e água. Ali ele se refaz, preparando-se para demandar a Jerusalém. Chega a Jerusalém, onde descansa ao pôr do dia, ao pôr do sol. Sentado está nas proximidades do templo, quando ele percebe um grupo de sacerdotes, pensadores, ociosos, conversando, rindo, brincando, mas percebe que eles o notam e estranham sua figura realmente ímpar. Alguns não se interessam, desmancha-se a roda, vão embora, mas Hanã, o mais interessado em conhecer mais aquela criatura de perto, aproxima-se e dirige-se a ele com muito orgulho, dizendo: Galileu, que fazes na cidade? Jesus serenamente lhe diz: passo por Jerusalém em busca da fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Que entendes tu por reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens, esse reino. Obra divina? Nas tuas mãos? Que tens? Com que podes contar para a construção desta obra divina? E afinal, quem são teus companheiros? Teus seguidores? Não vejo ninguém. Com certeza tens um príncipe ilustre, mas desconhecido, que te garante a edificação destes planos. Jesus lhe responde: os meus seguidores virão de todos os lugares do mundo. Bom, acredito que sim, porque em todos os lugares do mundo existem ignorantes, tolos. Com certeza é com este material que contas. Sacerdote, não existe mármore mais puro, nem mais formoso do que o sentimento. E não existe cinzel mais perfeito do que a boa vontade. Hanã assustou-se com a firmeza e a inteligência das respostas. E, para mudar de assunto, porque já estava ficando sem graça, lhe pergunta: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Será que tens ciência dos códigos da corte provincial? Ou, pelo menos, conheces as leis do templo? E Jesus lhe responde: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Hanã, profundamente irritado, Hanã, o mesmo juiz inclemente que o julgou na hora do seu julgamento, na hora de Jesus ser julgado, e deixou o mestre demandando a intendência de Antipas. Passaram-se dias,
E antes de uma nova referência a um outro fato, nós vamos verificar o que acontece quando a semente cai num terreno infértil. Não adianta as sementes serem as mais perfeitas, puras, seguras, iluminadas, não encontrando receptividade no coração do homem, é trabalho improfícuo. Agora nós vamos nos referir a um fato. Quando esta semente cai num terreno fértil. Passados alguns dias deste fato, Jesus caminha nas circunvizinhanças de Cafarnaum, olhando como se procurasse alguém que esperava pela sua presença. E dirige-se às margens do lago Tiberíades. Ali ele defronta com uma cena característica do lugar. O que ele vê? Ele vê inúmeros pescadores simples, mas extremamente alegres, fraternos, amigos. Alguns cantam rudes canções, outros dão risadas, enquanto alguns trabalham atentamente nas suas tralhas, enquanto outros lançam rede buscando a pesca. E dele se aproxima uma embarcação, parando na praia, e dela descendo 2 homens. Jesus dirige-se a eles. Simão, André, filhos de Jonas, eu venho da parte de Deus e os convido para trabalhar na instituição deste reino. Ambos ficaram impressionados com o que viam, com o que ouviam, tocados pela vibração repousante, calmante, acolhedora, fraterna, amiga daquele ser. E em uníssono disseram: sede bem-vindo. André se recordou que já havia visto aquela criatura em Betsaída. E recordou-se também do que ouvira falar sobre ele. Maravilhas, socorro, atendimento, cura, atendimento amoroso, atenção, ensinamento. Mas ele não entendia como lhe era familiar aquela criatura, como se já se conhecessem há muito tempo. E Simão estava embevecido. Jesus sentou-se com eles na barcaça, semi-imóvel, e pôs-se a falar do Evangelho, contando o que viera buscar, fazer, e os convidou para participarem. André, quando ouviu falar do reino de Deus, ele não entendeu como uma coisa tão grandiosa falada ali para eles, tão simples, e aquele lugar tão pequenino, e dirigiu-se ao mestre dizendo: mas um rei aqui em Cafarnaum, aqui tem tão poucas casas, como seria possível? E Pedro, aquecendo, já querendo ajudar e facilitar aquela pergunta do irmão, disse: bom, aqui é pequeno, mas na verdade o lago é muito grande e tem muitas aldeias em volta deste lago, e todas elas poderão ouvir as verdades sobre o reino de Deus.
Jesus sentiu a maravilha da boa vontade e da beleza daqueles sentimentos. E voltando-se a eles diz: quereis ser meus discípulos? Quase que em uníssono, de novo, os dois juntos falaram: Senhor, seguiremos os teus passos. E saíram. As pessoas na praia ficaram assustadas com aquele evento ali, tão fora do normal. Algumas pessoas os acompanharam quando eles saíram, os três, para verificar mesmo o que estava acontecendo. Jesus dirige-se ao centro de Cafarnaum. Dirige-se mais especificamente à intendência de Antipas e vai reto na direção da coletoria. Lá ele verifica um homem alto, culto, seguro, tranquilo, publicano. Aproximando-se dele, diz: o que fazes, Levi? Ele, impactado, lhe diz: estou recolhendo impostos do povo para entregar a Herodes. E ele lhe diz: convido-o para vir comigo, para arrecadar, recolher os bens do céu. E foi por demais profunda a alegria de Levi, futuro Mateus, quando ele percebe que tinha mesmo que tomar aquela decisão, não havia escolha. E voltando-se para Jesus, lhe diz: Senhor, estou pronto. E seguiram. Nós queremos falar sobre a diferença dos diversos terrenos onde a semente foi acolhida, onde ela foi rejeitada e onde ela foi acolhida por um terreno fértil que multiplicou muitas vezes, 1 por 100, 60, 30, incontáveis vezes. Este terreno é o nosso coração. E a palavra de Jesus, a preciosa semente que aguarda que cada um de nós estejamos prontos. Que Jesus nos abençoe. Espalhar todo o amor pela terra que vai germinar. Cristo em nós.
cinzas na beira da estrada sem rumo a alcançar. Sementes do bem retiram as pedras de toda ilusão que impedem a gente de ver a beleza de um coração. Sementes do bem trocam espinhos do mal pela verdade imortal, pela alegria de encontrar todo um sentido de ser boa terra por toda a vida. Vou semear 30 vezes ou mais, 60 ou 100 sementes do bem. Vou semear 30 vezes ou mais, 60 ou 100 sementes do bem. Vou semear 30 vezes ou mais, 60 ou 100 sementes do bem. Sementes do Boa noite a todos, amigos presentes, amigos desencarnados, internautas. Que Jesus nos abençoe para que possamos continuar trabalhando intensamente, sobretudo em nós mesmos, as possibilidades das sementes do bem. Porque falar sobre as parábolas de Jesus é sentir novamente as vibrações de seus sentimentos na condução da humanidade. Porque sobre isso relata Emmanuel na questão 290 de O Livro Consolador, quando ele diz que as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria. Árvores de misericórdia e sabedoria. Diminutas sementes, semeadas a esmo, mas que, se germinadas, se transformam em árvores frondosas, que não apenas descansam quem delas se aproxima,
mas também perfuma o ambiente, fazendo a limpeza, a purificação do ar, e culminam frutescendo, tirando a fome daqueles que buscam o alimento espiritual perene. A parábola do semeador é uma das parábolas mais populares de nosso Senhor Jesus Cristo. E marca o início do seu ministério já no 2º ano de trabalho, ao final do 2º ano, quando ele busca o mar como palco e um barco como púlpito, porque já não dava mais para que ele trouxesse a sua mensagem em locais fechados, onde ia o Cristo, a turba, a multidão o acompanhava. E narram os evangelistas, esta parábola consta em Mateus, em Lucas e em Marcos, que nesse dia Jesus saiu de casa e procurou o mar da Galileia. E ante a imensidão da turba que o seguia, ele pediu aos apóstolos que aproximasse um barco. Subiu neste barco e deste barco falou-lhes sobre a parábola do semeador, sementes do bem, plantadas pelo Senhor. E é interessante que nesta parábola refere-se a um semeador, a sementes e terrenos. E diferentemente da parábola do joio e do trigo, quando ele coloca como semeador o Filho do Homem, nesta, ele não se declara, mas ele se entrega totalmente. Por quê? Ao observar aquela multidão imensa, Jesus, em sua percepção, verificou ali os tipos de terrenos que estavam recebendo a sua mensagem. Todos aqueles que ali estavam são figurados neste tipo de solo. Dizem alguns pesquisadores que, provavelmente inspirado pela natureza, provavelmente por ter percebido na sua caminhada campos arados e em plantação recente, Jesus declinou a parábola do semeador. Em bom significado, parábola vem de parabolê, do grego, que significa jogar ao lado. E ele foi jogando ao lado processos de comparação. A semente, o solo e o resultado, de acordo com a recepção de cada solo. Mas é evidente que Jesus não falava simplesmente da natureza à sua volta. É evidente que Jesus falava das almas que ali estavam em processo de evolução regeneradora e enxergando cada qual em sua facilidade, em sua dificuldade, ele coloca as possibilidades da vida. E interessante, a didática perspicaz de Allan Kardec, ao trazer esta parábola para o capítulo 17
de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede perfeitos, nos concitando: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, quer dizer, a possibilidade de nós deixar brilhar a nossa luz interior. Cada um de nós verificar o que é possível fazer para que esta semente possa brotar. E interessante que o item 5 deste capítulo 17 está exatamente após a descrição dos bons espíritas. Então, é muita chave, é muita dica para que a gente perceba que esta parábola vem realmente para o despertar da alma humana. E Kardec comenta, linhas atrás do item 5, dizendo que o espírita sério, o espírita verdadeiro, ele é reconhecido pelo esforço que faz em renovar-se, em domar as suas más tendências e em transformar-se interiormente. E logo em seguida, entra com a parábola. Muita chave para que a gente entenda, para que a gente perceba que as sementes do bem, nós podemos lançá-las em todos os nossos contatos. Como nós vimos na música, que intermediou a fala da Elzi e a minha, uma música belíssima da Cacá Rezende, conhecida da maioria de nós todos, muito inspirada, feita por ocasião do nosso encontro de evangelizadores através da arte no ano de 2010, portanto há 2 anos, mas extremamente atual, traz essa mensagem sublime, de uma forma artística e bastante tocante. Uma poesia linda, uma melodia envolvente, que o maestro Paulo Rolands trabalhou muito bem nesse arranjo que a gente pôde apreciar. Então, essas sementes do bem que nós podemos plantar a partir do nosso próprio coração, dá para nós uma possibilidade de recomeço lado a lado com Jesus, para que a nossa vida tenha realmente a pauta de um caminho de felicidade, como trouxe o Livro dos Espíritos desta noite, comentado por nossa irmã na questão 922. Se buscamos ser felizes, é interessante a nossa adesão total ao bem. E quando Jesus se propõe a falar por parábolas, ele simplesmente se consagra como um rabi, como um mestre. Ele reforça a teoria de que não veio destruir as leis e os profetas. Porque se nós formos consultar o Velho Testamento, que muita gente não entende por falta de embasamento, nós iremos encontrar nos livros de Samuel, de Isaías, de Ezequiel, várias parábolas, com mensagens de Jeová, tentando tocar o coração dos mais empedernidos. E Emmanuel, na questão 282 do livro Consolador, coloca o seguinte, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, assim como o Novo Testamento é o edifício da iluminação das almas. Então nós, espíritas, não podemos ficar desconectados dessas realidades sagradas. E com a clareza e a lógica
que a doutrina espírita traz para nós, se nós nos debruçarmos com um pouquinho de esforço ante a lição, essa lição, como comenta Emmanuel no capítulo 1 de Fonte Viva, nos responderá com as suas graças. E olha como que as parábolas, mesmo no Velho Testamento, significam grandes cutucões para que a gente desperte. E, sobretudo, para que, através de uma história que não parece ter nada a ver comigo, me prontifique para a mudança. Diz Samuel, no livro 2, versículo 12, que, capítulo 12, que o rei Davi, amado pelo povo hebreu, de repente traiu o seu povo. Como todos os grandes iniciados, Davi trazia a sua parcela de luzes, mas também a sua parcela de sombra. E após ter conquistado todo Israel, Davi, um belo dia, sai na sacada de seu palácio e vê uma bela mulher, e por ela se interessa. Chama os seus assessores e pergunta: quem é esta? O senhor não sabe? É a mulher de Urias, o seu melhor amigo. E Davi, dentro da sua liberalidade, vai e deita com aquela mulher. E chama os seus generais, Urias estava em guerra, e pede a eles que o coloquem na frente de batalha, nos pontos mais perigosos. E alguém diz: mas ele fatalmente morrerá. E ele responde: mas isso acontece com qualquer um de nós, se estivermos em batalha pelo reino. O cenário armado, a batalha acontece, e a morte de Urias, uma consequência natural esperada pelo grande rei. Davi deixa passar o luto e desposa a mulher de Urias, que viria a ser a sua segunda mulher, e a mãe de Salomão. A história continua. Está Davi tranquilo, quando de repente, a mandado de Jeová, o profeta Natã o procura no palácio. Davi, eu tenho uma história para te contar. Em uma cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía rebanhos de bois, muitas ovelhas, e o pobre apenas uma ovelha. Uma ovelha que era assim criada dentro de sua casa, fazia parte da sua família. E esse homem rico, um belo dia, recebe uma visita. E ao servir-lhe um jantar, rouba a ovelha do vizinho pobre, mata e serve como degustação. O que você acha disso, Davi? Um absurdo! Ele merece pagar 4 ovelhas? Onde já se viu um homem de posses tirar de alguém que nada tem e deixá-lo sem nada? Aí Natã olha para ele e diz: Davi, esse homem é você. Jeová lhe deu o reino de Israel, todas as tribos de Judá. E o que você fez, Davi? Você mandou matar o seu melhor amigo para desfrutar a sua mulher. E Davi entra em crise depressiva. Jeová perdoa mais na frente, ele faz vários sacrifícios e a história continua. Mas isso para mostrar como é que um profeta poderia advertir um grande rei, a não ser através dessa inspiração divina. Então as parábolas têm essa validade, têm esse objetivo de nos despertar para conhecimentos mais profundos relacionados a nós mesmos. E dizem os pesquisadores que as parábolas de Jesus podem ser categorizadas em 3
segmentos: as parábolas de ensinamento, entre elas consta a parábola do semeador, que eram parábolas para o treinamento dos 12 apóstolos. Tanto assim que esta é uma das parábolas explicadas por Jesus. E ao terminá-la, os apóstolos questionam: mas por que eles falam por parábolas? E Jesus explica: porque eles, tendo ouvidos de ouvir, não ouvem, não entendem. Mas vocês percebem as revelações do reino. Tem as parábolas chamadas parábolas de evangelismo, que são as parábolas para nos concitar a doação, a aceitação do outro como nossa família universal, como a parábola do bom samaritano, que nos abre para a doação, e as parábolas de categoria proféticas, que são as parábolas que trazem as revelações do reino de Deus em relação à nossa disposição na vida. Como, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola do senhor da vinha, que mostra o que é que acontece quando nós, ouvindo as lições, não as colocamos em prática. Então, nunca é demais entender estas mensagens que trazem em si histórias celestes, histórias terrestres, com revelações celestiais. Que a boa nova de Jesus possa nos tocar o coração e nos abrir para esse entendimento, de que possamos produzir em nossas vidas árvores frondosas de profunda evangelização de nós mesmos, que abrigue a todos os que nos circundam. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a nossa irmã Eusita, nossa irmã Elizabeth, e vamos passar agora para a hora sublime do passe.